Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Papo na Boa Vista com essa trilha sonora. Eu não vou nem começar apresentando esses dois convidados, vou esperar eles se apresentarem, mas só pela trilha sonora a mão fica suada. Então eu tenho o prazer, a honra de chamar os dois, que é um biólogo e outro coronel do bombeiro. Com vocês, André Maia e Robson Roberto. Bate palma aí, você. E aí, André, e aí, Robson, quem começa falando quem é quem? André. Pronto. Opa. Quem é André? Tudo bom, meu amigo? Olha, André, um biólogo, apaixonado pela nossa fauna, pela nossa flora, estudioso do comportamento animal e que vem tentando mostrar para a sociedade de Pernambuco que você tem que entender que os tubarões são as grandes vítimas dessa parada aí. Isso é um assunto polêmico, a gente vai continuar com isso já já. Robson. Boa tarde, meu nome é Robson, sou coronel do Corpo de Bombeiros, membro efetivo do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. Entreguei recentemente a presidência do CEMIT e estamos aqui para contribuir aí na temática tubarão. Então vamos embora. Vocês vão achar alguma coisa, uma hora ou outra, ele pode me chamar pelo apelido, porque a gente, os três, né, de Olinda, a gente termina sendo amigo e pode ocasionar isso acontecer. André, vamos começar por tu. Eu tenho um dado aqui que 1943, mas tu me deu outro aí, 1800 não sei quanto, que teve o primeiro ataque. E o que foi registrado foi 1992. Começou a ser registrado aí. Mas me fala da história desses ataques. Tu tem como falar sobre isso? Tenho sim. Na realidade, esses ataques, até vou pegar uma fila aqui, porque como foram datas bem remotas, o que a gente sabe é justamente o que a gente tem de 92 para cá, que é o que a maioria da população acha que começou ali, né? Mas olha, só para você ter uma ideia, em 1843, tá certo? Diário de Pernambuco já notificou um incidente com tubarão. 1885, depois foi outro, tá bom? Mas você perceba, foi de 43 para 85, queria levar em consideração que foi mais de 40 anos. Certo? Aí depois a gente sai e vai para 95. Então, de 85 para 95, mais 10 anos, teve outro ataque também no Recife. Aí em 1925, aconteceu 2 incidentes no mesmo dia. Certo? 2 indivíduos, um em Recife e um em Olinda. E depois teve outro incidente que foi em 1947, que esse aí é um incidente de todos os antigos, é o mais famoso, que foi um padre carmelita ali na praia da Igrejinha, em Piedade. A famosa praia. Que ali ele sofreu um ataque, né, um incidente de tubarão, e na realidade esse padre ele não voltou. Então não foi achado nada do padre até os dias de hoje. E depois começou essa saga que a gente conhece desde 92, né? 92, 93. Foi quando começou as contagens de fato. Isso. E ser registrado. Isso. De 92 para cá, quantos casos? 77 isso. 67 aqui no continente e 67. Não, são 77. 67 aqui no continente e 10 em Fernando de Noronha. Total Pernambuco, 77. Entendi. E detalhe, esses casos, o ápice, por mais que a gente tá todo mundo assustado com esses 3 incidentes que aconteceram mais próximo, mas o ápice foi em 94, foram 10. Em quanto tempo? 90, um ano. Esse ano aconteceram esses 3 casos agora, mas se a gente pegar uma época de um ano, quantos casos aconteceram? Acho que rolou alguns meses atrás também, ou não, eu estou enganado. Não, o que teve foi em 2021. 2 anos atrás. O que ocasionou, inclusive, aquele decreto municipal de interdição lá da Praia da Igrejinha, no trecho de 2,2 km, no hotel Barra Mares até o Hotel DEIN. E era a pergunta onde eu ia chegar, agora perguntando a tu já. Existe algum, não sei, alguém querendo mudar alguma lei municipal ou estadual que pune ou multa um banhista que quer infringir a lei? Vamos lá. Hoje o que a gente tem são decretos, Sim. sendo eles estaduais e municipais. Os decretos estaduais, eles delimitam uma área que vai desde dos arrecifes da Praia do Paiva até ali ao início da Praia de Olinda, perto daquela peixaria.
Existiram vários decretos, mas esse é o decreto mais atual em relação à restrição de esportes náuticos e também a banhos em relação a alguns trechos, como, por exemplo, o decreto municipal da Praia de Jaboatão, onde diz que naquele trecho de 2,2 km atrás da Praia da Igrejinha, entre o Hotel Barra Mares até o Hotel Deim, não pode nem banho de mar. Uhum. Por conta disso, a gente tem na faixa de areia lançados diariamente os guarda-vidas, né, que são militares do Corpo de Bombeiros, que têm poder de polícia. E por conta de, muitas vezes, alguns banhistas, de forma, eu não digo nem desavisada, porque lá está a autoridade constituída, estão as placas dizendo que a pessoa não pode, de forma alguma, adentrar no mar, mas eles insistem em entrar. Bandeira, né? Tem bandeirinha. Inclusive, em áreas de guarda-vidas, como, por exemplo, aquela da Igrejinha, a gente tem bandeirolas onde informa a presença de animal marinho, que é a bandeira roxa. E muitas vezes o banhista ele entra. Quando ele entra, ele é convidado a ser retirado do mar. E, às vezes, por influência de bebida alcoólica, ele se nega. E se ele for convidado e se negar, obviamente, vai ser utilizado o poder de polícia, não só do Corpo de Bombeiros, mas com a ajuda da Guarda Municipal do município e também da própria Polícia Militar, para ele ser retirado da água e ser conduzido para a delegacia e autuado devidamente pelo crime de desacato e desobediência, como foram esses dois indivíduos agora recentemente após os ataques. Tá, a gente percebe que o desacato... Após os incidentes, melhor dizendo. A gente percebe que o desacato, tudo isso que está acontecendo não está valendo. A pergunta é justamente sobre isso. Tudo que está acontecendo, desacato, prende, TCO, não sei se acontece isso. Mas será que não existe alguém, ou existe alguém querendo colocar uma lei municipal ou estadual? Até porque quando mexe no bolso a gente vê aí a lei seca, né? Isso aí é um... Participamos recentemente, eu e o André, de uma audiência na Alep. E essa audiência, algumas pessoas da sociedade civil organizada aventaram essa possibilidade de a gente talvez ir atrás de alguma lei, como você falou, municipal ou estadual, que mexa no bolso do indivíduo muitas vezes, que estabeleça alguma multa, porque hoje de fato não tem. Não é nada impossível, mas respondendo diretamente a sua pergunta, hoje não existe uma lei que mute o banhista que insiste em entrar na água, que não obedeça o guarda-vida, que não obedeça a polícia militar, que não obedeça o guarda municipal. Essa lei hoje ela não existe. E existe época, André, épocas tipo verão, inverno, mar aberto, assim, onda. Existe épocas que eles atacam mais. Existe posso épocas, falar ataco? Existe épocas que é mais normal ter um incidente. Saber se eu posso falar ataque. É porque um exemplo, a gente fala quando é ataque, quando o animal tem toda a plena visibilidade, que pode acontecer, da mesma forma que você entrou numa casa, chega lá em casa, não, meu cachorro é super mansinho, você entrou e você foi atacado pelo cachorro da pessoa. Sim, então, quando você está em um local que tem grande visibilidade, que o animal vê, e ele vai chegar, que não é comum isso acontecer, mais uma vez eu digo, um cachorro pode atacar, eu tenho um papagaio lá em casa que ele ataca. Entendeu? Se você chegar lá, ele vai lhe atacar também. Então, pode acontecer um ataque? Pode. Mas quando a gente está em uma situação totalmente adversa para o bicho, a gente foi um incidente. Porque o animal ele não tinha nem a noção que aquilo ali era alimentação humana. Né? Então, ele acha que aquilo é um alimento dele. Né? Ou melhor dizendo, não tem nem noção que é carne humana. Ele sabe que ali é um alimento e ele vai tentar para investigar. Então, os momentos que a gente pode encontrar maior incidência, que é o problema é o seguinte. A gente sabe que ali é a casa do animal. O animal está lá dentro. Né? Como o Robson falou, o pessoal vai e começa a querer entrar naquela região, que uma coisa que me revolta é que a galera não coloca em risco só a vida dele, coloca em risco a vida do guarda-vida também. Sim, a gente está comentando sobre isso. Porque o cara vai entrar ali na raça, irmão. Tá ligado? Então, épocas que a gente vê mais pessoas dentro das praias, verão, então a galera vai em busca de esportes náuticos, maior temperatura, vai refrescar o corpo. A prova é tanta que os dois incidentes que aconteceram foi um no domingo, que a gente sabe que a praia está lotada, e o outro na segunda, que era um feriado. Entendeu? Então essa temperatura da água faz com que o ser humano procure a água e o animal também procura, porque é mais fácil para algumas espécies o processo de reprodução. Por exemplo, eles estão em época de reprodução e alguns filhotes estão dentro do ventre dele ali, precisam desenvolver, e com a temperatura consegue desenvolver mais rápido. Fala sobre essa história a gente está conversando sobre isso em off. O tubarão, ele em água turva, é aquilo que tu está falando do cachorro. Uma coisa é o cachorro, você entrar na casa, ele está te vendo, ele ataca. Como é essa história? Como é que o tubarão vê? E por isso que muitas pessoas fazem o mergulho, né? E ele não ataca embaixo. Explica sobre isso.
Na realidade é o seguinte, aqui em alto mar a gente tem 40 metros de visibilidade. Pernambuco é um celeiro de mergulho, cara. A gente vem de fora para mergulhar aqui. Na época do finado do Eduardo Campos, eu cheguei até a participar de algumas reuniões com até um amigo meu chamado Marquinhos, que é mergulhador lá de Olinda, e o objetivo era pegar aqueles aviões, tinha ali da Varig, lembra aqueles aviões da Varig? E naufragar aqueles aviões para, além de servir de recifes artificiais, corais artificiais ali, onde a gente conseguisse atrair mais vida marinha. Também imagina, a pessoa vem para Pernambuco para mergulhar por dentro de um avião, então imagina como se também ia atrair para o ecoturismo da região. A gente tem um ecoturismo muito forte de mergulho, que a gente poderia usar esse mote tubarões para favorecer o ecoturismo e até mesmo talvez uma solução até para o próprio barraqueiro. Né? Claro que ele não vai ter expertise de mergulhar, mas ele pode vender pacotes. Acho que todo mundo aqui já foi em Porto de Galinhas, fica aquela galera vendendo pacotes lá, né? E estou dando uma sugestão, claro que não me entenda mal, pode ter outras, e acho que o poder público deve pensar, principalmente nessa galera dos barraqueiros. Mas quando a gente tem uma boa visibilidade, o animal consegue te enxergar e ele sabe que tu não é a alimentação dele. Apesar de ser um bicho super curioso, pode até chegar perto e dar uma mordiscada. Sim. Né? Sim. Diferente, eu feito mais uma vez uma comparação. Tu está na tua casa, eu tenho uma cachorra, eu tenho 5 cachorros, mas eu tenho uma que toda vez a brincadeira dela é chegar próximo e está mordendo. Então o animal pode chegar curioso, chegar e dar uma mordida, só que a pressão é muito maior, os dentes são muito mais afiados. Tem vários vídeos desses nas redes sociais, tubarão chegando, tentando investigar, e ele vai dar. E o mergulhador consegue só com um toque se livrar do animal. Agora você precisa enxergar o animal e o animal enxergar você, né? Coisa que aqui no nosso litoral costeiro a gente não tem. O problema do tubarão é que, além de territorialista, ele é topo de cadeia alimentar, né? Acho que o André pode, inclusive, falar disso muito melhor do que eu. E quando a gente está no meio aquático, a gente tem que entender que não é o tubarão que está frequentando o meio do ser humano, é o ser humano que está frequentando o meio dele. Né? E a gente tem que ter essa consciência até para respeitar o ambiente do animal e não se colocar em risco. Ainda mais trazendo para a nossa realidade aqui na costa, que é uma realidade diferente, como, por exemplo, Fernando Noronha. Fernando Noronha, você tem épocas em que o animal está naquela situação de frenesia alimentar, mas é um ambiente que tem uma fauna marinha enorme para ele, onde ele tem como se alimentar, inclusive próximo ao ser humano, e se o ser humano não tentar interagir com ele, dificilmente vai ter algum problema. Às vezes que a gente teve problemas em Fernando Noronha, a gente teve problemas, porque estava numa época onde o tubarão muitas vezes estava se alimentando, né? Então a gente sabe que tem indícios lá no Sueste, por exemplo, presença de tartarugas, uma presença maciça de tartaruga de grandes cardumes. A gente sabe que pode ter o tubarão-tigre, que é uma espécie, né, André, que se alimenta de tartaruga. Então a gente até recomenda. Tem tartaruga na água no número realmente significativo. Vamos tirar as pessoas da água, porque pode ser que tenha tubarão-tigre presente e está no momento de se alimentar. Outras vezes o próprio surfista, outras vezes o próprio turista lá em Fernando Noronha, ele tentava interagir com... A gente tem relatos desses, dele tentar interagir com o animal e sofreu um incidente. Mas o tubarão estava lá, na dele, né, no ambiente dele, e ele foi quem sofreu uma investida do ser humano. E isso acontecendo, o índice de incidentes são realmente consideráveis para acontecer. A gente percebeu agora nesse... Não sei se foi depois do último ataque, ou foi do penúltimo, mas foi do último. 2 bombeiros, sem nada, entraram na água. Foi o penúltimo. Foram 3 bombeiros. 3 bombeiros entraram. Tem um vídeo do André que viralizou, né? Que mostra até uma barbatana do tubarão. Isso. Passando Ninguém por tinha trás. visto aquilo. Aí tu vai lá e jogasse aquele vídeo. Então a gente tava falando sobre uma prancha que libera eletromagnético, algo assim. Fala sobre isso aí. Primeiro eu queria dizer o seguinte, André tocou num ponto que é, na fala dele anterior, que é bastante importante a gente relembrar e, assim, argumentar sobre ele. Muitas vezes, né, quando você agora falou, vimos ali 2, 3 guarda-vidas entrando na água. A gente não vê a figura do ser humano, a gente vê o guarda-vida, vê o bombeiro. Mas quem veste a farda é um ser humano que tem família, que tem filho, que tem pai, que tem mãe, que quer voltar para casa em segurança. Então o André foi muito feliz quando falou que realmente é uma pessoa, às vezes por ingestão de bebida alcoólica, ele teme entrar no mar, desrespeitando um decreto que inclusive é para salvaguardar a própria vida deles, né? O guarda-vida está ali não é para entrar em atrito com ninguém. O guarda-vida está ali para, primeiro, retirar o pré-afogado da água caso eles coloquem numa situação de risco e
convidar de forma amistosa, convidativa mesmo, o ser humano que está se colocando em risco numa área que pode ser frequentada por um animal marinho como tubarão. Então esse é o primeiro ponto. É a gente saber que nós, como guarda-vidas, como bombeiros, não somos um mero número. Temos famílias também, sim. temos nossas casas para voltar muitas vezes, e é que as pessoas têm que respeitar isso. A gente tem um juramento quando entra na corporação de colocar em risco a própria vida para salvar outra ou outras, e a gente vai continuar fazendo como no vídeo seu que você viralizou. A gente, mesmo no ambiente que estava lá inseguro, vai realmente convidar a pessoa e retirá-la da água, porque esse é o nosso papel, salvar vidas, né? E como você falou, tem-se um equipamento que na década de 90, final da década de 90, início da década de 2000, chamado Shark Shield, que é um equipamento que originalmente foi inventado para proteger o surfista. Ele era colocado na prancha, no Havaí, é uma invenção norte-americana, e ele libera impulsos eletromagnéticos, e o tubarão tem órgãos sensoriais, né, que captam esses impulsos, que o André pode falar isso aí melhor que eu, que faz com que ele se afaste, é um repelente de fato. Sim. Só que esse equipamento, para o guarda-vidas, na época, a gente teve alguns problemas. Por exemplo, a própria professora Mariana, no Globo Comunidade, que eu estava fazendo parte lá e que gravei com ela, ela disse, o Shark Shield se mostrou não tão eficiente em ambiente com vísceras ou com sangue. Um tubarão, numa hora que estiver num ambiente de frenesia alimentar, que ele está naquele frisson se alimentando, pode ser que ele não respeite esses impulsos eletromagnéticos e rompa essa barreira e vá colocar em risco a vida do guarda-vida. A gente teve problemas também quanto à reposição de peças, porque como é uma tecnologia importada e do início da década, ou seja, de 20 anos atrás, a gente tentou fazer algumas reposições de peças e muitas vezes a gente não conseguiu, né? E o equipamento foi ficando obsoleto, em desuso, e hoje, de fato, ele é peça de museu. Não que ele não seja uma barreira a mais. Todo tipo de barreira que a gente tiver, é importante se dizer que a gente tem que utilizar mesmo, porque é a segurança que a gente está falando. Mas na época foi visto que tinha todas essas nuances que eu acabei de falar agora e que foram consideradas a ponto de hoje a gente não utilizar mais esse equipamento. Tu pode falar até mais sobre isso, André, mas a gente percebe, muita pergunta a gente recebeu, então a gente percebe que os ataques que tiveram em Olinda, em cantos que tem a Recife, né, que existem a Recife, foi o procedimento, a maré encheu, ele passou por cima. Como é que isso acontece? Naquele último incidente com a menina, ela foi na segunda-feira, foi ali de frente ao Golden Beach. Existe a barreira de coral, certo? Aqui é a barreira de coral, só que ela tem o que a gente chama no popular de o local onde tem a maré de retorno, né? Que a maré entra e ela volta por ali. Então ela tem uma abertura. Certo? Essa abertura, provavelmente o animal passou por essa abertura e teve acesso à população. O que a gente diz é o seguinte: enquanto você estiver visualizando a barreira de coral, dá para você ficar. O problema é que a partir do momento que essa barreira começou a ser submersa, a água está grande, o animal pode chegar nela. E a gente também tem que entender o seguinte: a gente fala isso que eu também não posso colocar aqui minha palavra dizendo que não vai acontecer de forma nenhuma. Porque pode acontecer isso. Sim. O animal é um ambiente todinho para ele explorar. Então, o ambiente todo que ele tem. É provável que isso aconteça? Não é provável. Pode acontecer, mas não é provável. Então, é pegar aquela maré, por isso que a população tem que entender um pouco, aprender a ler um pouco a tábua de maré, para que elas possam entender qual momento a maré vai estar mais baixa e ele possa usar de forma tranquila. Uma coisa que me deixa preocupado é um exemplo. Se a gente disser aqui, a galera, vamos fazer uma viagem, vamos para a África, vai todo mundo para a savana, beleza. Primeira coisa que a galera vai fazer, bicho, eu tenho que me ligar porque lá tem leão, velho. Então eu quero saber onde é que eu posso ir para não me prejudicar. Massa? Vamos trazer para o território nacional, vamos para a Amazônia, Floresta Amazônia. Poxa, vamos embora. Ou então vamos para o Pantanal. A gente sabe que tem onça pintada. Então vamos saber quais locais que a gente pode fazer uma trilha que a gente não é? Coronel, o público da gente é muito adolescente, né? A gente sabe disso. Muita gente também que precisa saber o básico. O básico às vezes parece um absurdo, mas muita gente não sabe o básico. O que teria de falar para esse pessoal que está assistindo, que é um público em massa do Papo na Boa Vista? O que é que o senhor poderia falar para eles?
Se é um público adolescente, a gente sabe que a responsabilidade dos pais é grande. Sim. Em saber que autorizar a ida dele ou dela para a praia tem que ter recomendações. Até porque, como você falou, o público adolescente ele é um público mais encorajado, é um público, muitas vezes, que não se impõe limites. Muitas vezes, por falta de interesse, não está linkado naquilo que é proibido ou permitido. Só que eu acho que Recife venceu essa barreira. Recife hoje já é um lugar conhecido, Recife, Jaboatão, que eu falo na área principalmente, Sim. que a gente tem esses incidentes acontecendo. Eu acho que ninguém hoje pode se dar o luxo de dizer que não sabia. A gente sabe hoje que tem alguns lugares, né, que são frequentados por esses animais marinhos. Eu estou ombreado aqui com o André quando ele fala que a educação ela é a base de tudo, no sentido de a gente propor à população a informação para que ela tenha seguramente acesso à água. Existem critérios que têm que ser seguidos. A gente sabe que não pode entrar na praia no período noturno ou pela manhã, porque o tubarão ele tem um comportamento crepuscular, né? Então no início da manhã, no final da tarde, em noite de lua cheia, em dia chuvoso, em tábua de maré alta. Então tudo isso forma um ambiente propício para que o tubarão venha e frequente uma área onde possivelmente pode estar frequentada por banhista também. Eu queria dizer que eu passei a presidência do Comitê Estadual para a Secretaria de Meio Ambiente, por determinação do governo do Estado, que é uma decisão que a gente julga muito acertada, porque hoje a gente tem vários atores públicos participando dessa temática, então é muito bom porque a pesquisa voltou com força, a parte de ciência e tecnologia voltou com força, e uma das coisas que a gente está vendo também, porque a educação ela tem que acontecer no ano inteiro, e não só no ambiente de praia. Tem que ter a educação, a informação ser levada, inclusive, para o ambiente escolar, para o ambiente familiar. E a imprensa ela é parceira nisso, ela tem que ser parceira da gente nisso aí. A gente está tentando também, né, encontrar tecnologias que se mostrem eficientes, como acontece, por exemplo, em outros países, como Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. E se por um acaso for encontrado, né, a eficiência que a gente espera num determinado equipamento, seja ele através de tela de proteção, que muito se fala, seja ele através de boias que emitem impulsos eletromagnéticos que façam que o tubarão não passe, a gente vai investir. O governo do Estado está voltado a investir nesse tipo de tecnologia. Mas o principal, o governo do Estado pode fazer a parte dele, a imprensa pode fazer a parte dela, os pais podem educar, mas se o adolescente, o adulto, a mulher, o homem, o negro, o branco, quem quer que seja que frequenta a faixa de areia, inventar de frequentar locais que não são permitidos, ele vai se colocar em risco. E muitas vezes pode não ter um bombeiro lá para tirar ele de forma convidativa ou compulsória da água, ele se colocar em risco a ponto de sofrer uma sequela permanente, ou até mesmo morrer. Porque a gente já teve casos de morte aqui em Pernambuco, né? E aí, infelizmente, não dá para voltar atrás. Depois de um membro amputado, depois de morte confirmada. Então, o que a gente pede é que a população seja, de fato, parceira nossa, para que ela respeite o que a gente tem, né, nessa pequena faixa de areia que acontecem os incidentes, para que ela realmente não frequente e não venha ser vítima, seja ela de forma permanente ou até mesmo, né, morra e a gente tenha perda de vidas aí daqui para frente. E assim a gente vai ficando. Que bronca, essa conversa foi pesada. E vocês podem deixar o Instagram, André Maia, como? Biólogo André Maia, @biólogo André Maia. A gente está sempre postando alguma coisa lá, trazendo curiosidade, não só sobre tubarões, como outras espécies também, e da fauna, principalmente a fauna do Recife. A gente fala muita coisa lá bacana para que a galera possa compreender. Como o Coronel acabou de falar, educação ambiental. Esse é o grande objetivo. Hoje o Instagram mais usado, as pessoas vão mais atrás desse Instagram do que do Carlinhos Maia, desse rapaz aqui. Coronel, qual é o seu Instagram? Pode ou não pode? Eu prefiro deixar o Instagram do Corpo Bombeiros, né, que é o CBMPE oficial. Acho que lá tem todas as informações que a população em geral vai precisar em termos não só da temática tubarão, mas de um assunto prevencionista de uma forma geral. Que precisar acessar lá, a gente está à disposição. Vidas ali, a riqueza salvar. Esse é o negócio do Corpo Bombeiros, a gente vai continuar fazendo com maestria. E a gente vai ficando por aqui com esse papo maravilhoso. Segue, curte a página, compartilha, manda para todo mundo. E é isso, até a próxima. Tamo junto.